1 Reis, do capítulo 13 ao capítulo 15. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse, então, o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhe seu pai: Por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Mas ele tornou: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim, o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa,
a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, mas voltaste, e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E, havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E, passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles lhe albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas, Jeroboão deixou o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, e, levantando-se, foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cegado por causa da velhice. O Senhor, porém, dissera a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela,
fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Porquanto te exaltei do meio do povo, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti. Todavia, não tem sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que me seguiu de todo o coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu, porque o Senhor o disse. Levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo o Israel o pranteará e o sepultará. Porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto dos da casa de Jeroboão só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão. Que digo eu? Sim, desde agora. Ferirá o Senhor a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus asserins, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu, e veio para Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu. E todo o Israel o sepultou e o pranteou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E, com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram os seus pais. Porque também eles edificaram altos, e colunas, e asserins sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda árvore frondosa.
e havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda levavam os escudos e depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Quanto ao restante dos atos de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, a amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abias a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Quanto ao restante dos atos de Abias, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir de Acera. E Asa desfez esse ídolo, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar, a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei,
e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tambrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que aqui te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad, pois, deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel Bet-Maacá e a todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificava. E com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na sua velhice, ficou enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus. Pois Nadab e todo o Israel sitiavam a Gibeton. Matou-o, pois, Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor, Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.